para poder chegar e adentrar aí a sua casa. Muito bem-vindos, bem-vinda. Vamos que vamos ao direito à informação. Muito bom te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Vamos aí ao direito à informação. Exatamente, estarei exemplificando e trazendo aí, oportunizando aos nobres senhores acerca aí dos seus direitos. Exatamente, nobres senhores. Vamos a uma temática acerca da teologia. A palavra teologia, teo, significa Deus. Logia significa tratado, discurso, assunto acerca de Deus. A Bíblia protestante, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia Católica Romana, ela tem 72 livros, ela tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante. Uma pergunta relacionada ao nosso tema de hoje. Deus não existe. A própria Bíblia diz. As Sagradas Escrituras já não são vistas como fonte, mas como reservatório. A Bíblia, segundo Martinho Lutero, ela não é antiga e nem moderna. Ela é eterna. Entretanto, nobres senhores, a Bíblia diz exatamente isso. Deus não existe. Está no versículo 1 do Salmo 14. Você pode conferir lá. Pode conferir. Há possibilidade de sustentar tudo e qualquer ideia a partir da Bíblia. Lembre-se, os leitores e leitoras, que a palavra Bíblia significa biblioteca. A biblioteca divina é uma coleção de livros. O que pausaram a leitura para conferir o citado salmo, já descobriram que a fala Deus não existe. Está lá no Salmo 14. É atribuído a quem? Aos insensatos. Os que não deram o trabalho de procurar, agora já sabe. Até o ateu, para ser ateu, ele tem que crer e acreditar em alguma coisa. Exatamente. O título dessa matéria demonstra uma técnica, infelizmente, muito comum nos meios religiosos, fundamentalista, quando o assunto é Bíblia. Importa dizer, todos nós corremos o risco de nos tornarmos fundamentalistas. Isso porque a Bíblia é compreendida como livro sagrado. E geralmente nosso envolvimento com ela é no nível de fé. O conflito é como colocar em dúvida o que o texto diz, se ele é digno de fé. É nesse contexto em que todos estamos incluídos. Quando digo da possibilidade de todos nós nos comportarmos como fundamentalistas, ao lermos as Sagradas Escrituras, para minar essa possibilidade, senhores, apenas uma autêntica formação bíblica. Ao fim, perceberemos que não se trata de colocar em dúvida o que a Bíblia diz, mas de compreendê-la em seu contexto, bem como compreender o desdobramento do que ela diz em nossos dias atuais. Abraão, por exemplo, quando ele saiu juntamente com seu filho Isaque ao lugar do sacrifício, Abraão ia sacrificar o seu filho, o qual, se fosse hoje sacrificar uma criança em nome da fé, seria um caso de polícia. Era um costume, era uma forma que ocorreu em uma situação específica, embora que ele não atingiu o seu fim.
Apenas Deus estaria o provando o seu filho da promessa. Uma das características do fundamentalismo é o que chamaremos aqui de teologia da pinça. Trata-se justamente do que fizemos ao escolher um versículo solto da Bíblia, excluindo-o do seu contexto. É possível sim fazer uma pregação e até mesmo um longo retiro espiritual, tendo como apoio apenas um versículo bíblico. Entretanto, isso seria possível de forma honesta para com o texto, desde que não retiremos do seu contexto. Já nos diz o velho e acertado ditado: o texto fora do contexto é motivo para o pretexto. Por exemplo, o homem mais manso da Bíblia foi capaz de matar um homem chamado Moisés. Ele cometeu um homicídio. E o homem chamado, segundo o coração de Deus, que foi Davi, ele cometeu um homicídio e também um adultério. No exercício religioso de muitos líderes, essa teologia da pinça é muito usual para confirmar um argumento, seja esse honesto ou absurdo. Usa-se de um versículo bíblico para dar garantias de que o que se argumenta deve ser levado a sério, pois a própria Bíblia confirma. Trata de usar a autoridade bíblica para difundir um pensamento que é próprio de que prega. Barbaridades são feitas desse modo. A prática já não se limita aos líderes religiosos. Ela já atingiu os fiéis. Basta um acesso rápido às redes sociais para se atestar isso. Por exemplo, há pouco tempo a cantora gospel Ana Paula Valadão propôs um boicote a uma loja porque a propaganda relativizava os papéis de gênero na sociedade. As reações foram muitas, tanto dos prós quanto dos que estavam contra. Uma coisa que chamou a atenção nos comentários, o uso deliberado dos livros de Levíticos para propagar a abominação de Deus em relação aos homossexuais. Os contrários a essa leitura citavam outros versículos do mesmo livro, com as outras proibições hoje até ignoradas pelos cristãos, como, por exemplo, a proibição em comer carne de porco e de fazer a barba, entre outros. Porque já que, de acordo com a lei mosaica ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ninguém é capaz de seguir apuradamente ou de forma acurada, conforme os institutos daquela época. As reações dos militantes fundamentalistas foram imediatas, senhores. A partir do argumento da nova aliança em Jesus, segundo a leitura deles, em Jesus todos estamos desobrigados ao cumprimento das leis veterotestamentárias, mas só para algumas coisas. Como podemos ver, afinal, o mesmo livro é usado para argumento de proibição de uma coisa, mas não vale para autenticar outras proibições. E tudo a partir de uma errônea leitura daquilo que significa a nova aliança em Jesus. Ora, ele próprio disse: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 5,17. Tal prática da pinça revela um uso utilitarista da Bíblia. As Sagradas Escrituras já não são vistas como fonte, mas como reservatório. A verdade bíblica, como palavra de Deus, é a verdade da experiência de um povo que faz, ao longo da história, discernimentos de sua relação com Deus. Disso não podemos nos esquecer, pois não é uma das grandes riquezas que a Bíblia nos traz. É preciso compreender que nada presente na Bíblia está solto. Tudo se amarra de maneira orgânica.
até aqueles servos de Deus, eles cometeram deslizes, evidentes deslizes, que até mesmo hoje é punível na esfera do direito penal. Os teólogos de pinça, um aviso a partir da própria Bíblia, para todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, vai aqui o meu testemunho. Se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão aqui descritas. E se alguém retirar algo das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que se encontra descritas no livro de Apocalipse 22, 18 e 19. E aí, para isso, vale a literalidade, ou não. De acordo com a homilética, ou de acordo com a hermenêutica, não é fácil fazer uma adaptação de forma antiga à nossa atualidade, porque o contexto ele é muito amplo. Não sabemos exatamente o que quer dizer. Está o texto literal ao olho nu, de forma a observarmos atentamente, para não estarmos inclusos em versículos ou capítulos ou uma situação histórica que não tenha nada a ver com a nossa realidade atual. Mas é evidente que as Escrituras Sagradas, ela é o instrumento único, infalível, assim, para nos dar o direito de salvação. Ela é suficiente para sermos salvos. O meu abraço aí, a minha contribuição acerca da teologia. De acordo com o Salmo 14, Deus não existe. A própria Bíblia diz. O que ela diz? Deus não existe. Então, vai depender aí de uma análise do ponto jurídico e também teológico. Minha contribuição. Um ódio obrigado para todos vocês.